Eu não conseguia dormir, uma adrenalina no corpo. E eu fiquei incomodado, falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Será que é infarto? Eu virei para cá, para lá e comecei a orar. Falei, Senhor, por que eu estou sentindo isso? Veio uma voz aqui no meu ouvido, não sei se você crê que Deus fala. A voz veio aqui no meu ouvido e falou assim, e aí, bandeirinha? Sou Deus ou não sou? Eu pego o homem do monturo e coloco ele entre os príncipes da terra. Eu estou aqui pregando para quem tem promessas que ainda não aconteceram. Eu estou pregando para uma igreja viva e poderosa que não pode voltar para casa dizendo, foi gostoso o culto. Você tem que voltar para casa preocupado, dizendo, eu quero que tudo aquilo volte para a minha vida. Eu quero voltar a fumegar, eu quero voltar a sacudir, eu quero voltar a incendiar. O Senhor quer reacender a chama no seu castiçal. O Senhor está passando uma vistoria entre os castiçais essa noite. Se você crê que Deus não mudou, por favor, reage nesta noite. Reage! Abrir a porta com a lamparina. Que foi, meu filho? Meu filho está morrendo. Calma, meu filho. A Bíblia diz que é para trazer para o presbítero, você já trouxe. A Bíblia diz para ungir com óleo. Aí o irmão entrava lá dentro, o presbítero voltava. Ele não voltava com aqueles vidrinhos de óleo santo de Israel. Amém, pessoal? Não, não é. Ele voltava com a lata de banha de porco. Ele enfiava a mão na lata de porco, tinha que tirar a carne, botar para um canto. Explica para o seu filho, que você vai achar que eu sou doido. Não tinha geladeira para deixar a carne, para não apodrecer, botava dentro da banha de porco. Ele empurrava a carne, pastor, enfiava a mão e dizia, deita o menino aí, tira a roupa dele. Era para ungir, ele untava. Untava daqui para lá, vira de costas. Daqui para lá, pode levar que já está curado. E o pai acreditava e levava. No mesmo dia, lá pelas 6:30 da manhã, a gente abria a janela, passava um menino correndo, soltando pipa, papagaio, com um shortinho roto, ainda tinha gordura de porco nele. Ô menino, o que aconteceu? O presbítero orou e Jesus me curou ontem de noite. Você está entendendo? Uma fé simples. Não é essa fé que te faz passar o dia inteiro escutando calvinistas e arminianos. Eu sou pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Vai ter choro no céu? Não vai ter choro no céu. Eu terei uma pedrinha branca, colorida, cor-de-rosa. Não tínhamos tempo para entrarmos em questões loucas. Nós tínhamos fé. Nós acreditávamos, como eu acredito. Pergunte no quê? Que nós não estamos sozinhos aqui nessa noite. Que para cada crente há um anjo, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Tem duas multidões aqui em Joinville nessa noite. Uma está me ouvindo pregar, a outra está acima desse teto aqui. Eu imagino que os anjos estão fazendo ali em cima. O meu anjo mesmo, fazia tempo que não vi o anjo que cuida de você, Sérgio. Nós dois estamos aqui, os dois estão lá em cima batendo papo. Como é que você está? Estou bem. E aí? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Pois é, eu estou cuidando do Sérgio. Está fácil? Está fácil não, ele é perseguido. E você, o meu anjo, coitado, deve ter esparadar para tudo quanto é lado. Feliciano é uma prova. Eu estou até tendo que ligar para o céu, ver se a gente arruma um anjo para intercalar, porque está pesado. Mas até aqui Deus tem ajudado. E lá embaixo, aquela lá hoje está pegando, Jesus vai pegar, ela está derramando lágrima, aquele lá já está arrepiado. Lá atrás tem alguém falando em línguas, ali do outro lado, o dom da profecia vai voltar. Ou nós acreditamos nessa fé simples, ou tudo não passa de história com E. Eu não posso acreditar que fui criado em uma igreja que me ensinaram fábulas. Não eram fábulas. Os meus olhos viram a glória de Deus. Os meus ouvidos ouviram profecias. Tem uma delas que eu ando contando em todo o Brasil. 15 anos de idade. Culto do círculo de oração. Eu, menininho pobre, usando um chinelo havaiana.
da época que chinelo havaiano não estava em Nova York ainda. Meu apelido na igreja era chinelinho de fogo. Pergunte por quê? O chinelo quebrava. Minha mãe pegava um grampo de cabelo, chamado Ramona, botava no fogo, enfiava o negócio, aquela haste naquele buraquinho lá do chinelo, e com fogo derretido, botava lá e dava para usar o chinelo mais um mês. Só que eu ia andando na rua e quando eu passava o pé no chão, saía fogo, ferro, saía fumaça, faísca. Aí o pessoal, chinelinho de fogo. Eu lá com o meu chinelinho de fogo, com o meu embornal e uma Bíblia toda rasgada. Eu tinha uma bicicleta barra forte. Sangue de Jesus tem poder. Eu passava nos buracos da minha cidade. Um dia a Bíblia voou, pastor, ela desfez e eu não sabia arrumar direito. Me deram a oportunidade no salão de dizer, abra a Bíblia no Evangelho de João. Eu abri no Evangelho de João, estava no Apocalipse. Estava tudo misturado as páginas. Uma pobreza, mas uma felicidade, uma alegria, porque Jesus estava ali. Eu lá no círculo de oração pregando, irmã Geni, uma velhinha lá do Rio de Janeiro que mudou para o interior de São Paulo, desse tamanhozinho assim. Ela usava um óculos fundo de garrafa. Ela lembrava com aquele óculos o Mr. Magoo. Alguém lembra do Mr. Magoo? Os mais tem gente velha aqui, hein? Mr. Magoo era um desenho de um hominho cego. Ela igualzinho. A irmã Geni pregando e eu sentado lá no último banco, culto de círculo de oração, vai meia dúzia de pessoas, só as irmãs mesmo. E ela parou de pregar e olhou para mim, olhou para frente da igreja e fez assim: minhas irmãs, vocês estão vendo o que eu estou vendo? A irmã Dalva falou: o que você está vendo, Geni? Olha lá atrás aquele menino. Todo mundo olhou para trás e eu olhei também, mas só tinha uma parede aqui. Eu olhei para... Sou eu, só tem você aqui, menino, é você mesmo. Ela falou: por que eu estou vendo a bandeira do Brasil te abraçar? 15 anos de idade. Ela disse: a bandeira te abraçou. Ela disse: ei, agora está apertando ele, ó. A bandeira colou nele, ele não consegue nem andar. E todo mundo olhando. Aí ela parou de olhar para frente e foi fazendo assim: agora ele está voando. Olha ele lá. Todo mundo olhou, ela disse: e agora ele está lá. Disse, agora ele está lá. E a gente acompanhava e dizia: eu estou aqui. Ela disse: não, você está voando. Ela parou, olhou num canto e disse assim: irmãs, ele parou, mas está vindo um monte de bandeira do mundo inteiro. Elas param na frente dele e se curvam e vão uma a uma. Caiu um fogo no culto. Eu pulei, fui renovado. Semana da frente, culto da mocidade, e eu fui escalado para pregar. Fizeram maldade comigo. Uma irmã me deu uma gravatinha, daquelas gravatinhas de crochê. Você ri porque não era você. A irmã apertou que eu parecia um peru. Eu estava roxo, mas estava todo garboso, feliz, bonitão. Eu cheguei no púlpito todo cheio, né? Encostei o cotovelo assim, imitando os pregadores da época. Meus irmãos, semana passada eu recebi uma profecia. E a irmã Geni, que está ali, círculo de oração, de frente para a mocidade, púlpito aqui, e a igreja como vocês estão. Não é, irmã Geni? Ela fez assim. A irmã Geni me viu. Ela viu a bandeira do Brasil me embrulhar. Ela viu a bandeira me apertar. Ela viu eu voar. Ela viu um monte de bandeira vindo e se curvando diante de mim. Eu esperando a igreja pegar fogo. Mas era culto de mocidade. Caiu um espírito de chocarrice. Começaram a rir. Eu tinha uns amigos lá que eram espalhados, mas riam assim, de chacoalhar a barriga. Eles riram tanto que eu fiquei constrangido. E eu parei, porque eu perdi o rumo. E eu desci do púlpito envergonhado. Eu fui passando no banco da mocidade e os amigos da onça falavam assim: e aí, bandeirinha? Super-homem, homem pássaro. Você ri que não era você. Eu sentei lá, pastor Sérgio, assim, amuado. Eu olhei para frente, bem no meu rumo, a irmã Geni. Eu falei: vou amaldiçoar essa velha. Quando eu fui falar: Senhor, eu coloco ela na sua mão, o Espírito Santo veio antes e falou assim: olha o joelho da Geni. E eu enxerguei o joelho dela, um pedacinho. Ela era negra, o joelho dela era branco. E o Senhor disse para mim: ela ora 10 horas por dia ajoelhada. 10 horas ajoelhada. Não são 10 minutos. 10 horas por dia ajoelhada. Aí o Senhor disse: olha os seus amigos, todo mundo rindo. E o Senhor disse para mim: vai acreditar em quem?
Vai acreditar em quem? E eu com temor disse, vou acreditar na Genice. Eu disse, então fecha os lábios, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Há uns 4 anos atrás, eu estava saindo do Cazaquistão, do lado da Rússia, indo para a China. Estava entrando pela porta de trás do avião presidencial, quando o cerimonial disse, estão pedindo para você entrar pela frente. Eu entrei pela frente, tem a sala particular do presidente, tinha 8 poltronas, e nas poltronas tinha o nome de quem deveria sentar, e uma delas estava com o meu nome em cima da mesa. Eu olhei para o cerimonial e disse, é para você sentar aí. Eu disse, mas senta aí. E eu sentei. Daqui a pouco chegaram ministros, chegou o chanceler nosso, ministro das Relações Exteriores, ministro Paulo Guedes e outros mais, e chegou o presidente Bolsonaro. Sentaram todos, o avião decolou. No alto eles começaram a falar da reunião com Xi Jinping na China, que a gente ia ter daqui a pouco. E começaram a falar, e o presidente perguntando para eles, olhou para mim e disse, o que você acha, Feliciano? Eu tomei um susto. Presidente, o senhor tem conselheiros aqui, tem ministros, o que você faria? Eu disse, eu, presidente, com todo respeito, faria isso, isso, isso. Ele pegou a caneta Bic e disse, repete, porque eu vou falar isso aí. Ele anotou. Daqui a pouco o ministro perguntou, Feliciano, e esse projeto, essa história nós temos, você acha que essa medida provisória passa? Falei, está difícil. Fui falando, chama o secretário lá atrás, veio o assessor do ministro, falou, anota o que ele está falando aqui para a gente falar com essas pessoas. De repente, eu me peguei dando conselho para os magistrados. Dormiu todo mundo, eu não conseguia dormir, uma adrenalina no corpo, e eu fiquei incomodado. Falei, Jesus, o que está acontecendo comigo? Será que é infarto? Eu virei para cá, para lá e comecei a orar. Falei, Senhor, por que eu estou sentindo isso? Veio uma voz aqui no meu ouvido, não sei se você crê que Deus fala. A voz veio aqui no meu ouvido e falou assim, e aí, bandeirinha? Sou Deus ou não sou? Eu pego o homem do monturo e coloco ele entre os príncipes da terra. Eu estou aqui pregando para quem tem promessas que ainda não aconteceram. Eu estou pregando para uma igreja viva e poderosa que não pode voltar para casa dizendo, foi gostoso o culto. Você tem que voltar para casa preocupado, dizendo, eu quero que tudo aquilo volte para a minha vida. Eu quero voltar a fumegar, eu quero voltar a sacudir, eu quero voltar a incendiar. O Senhor quer reacender a chama no seu castiçal. O Senhor está passando uma vistoria entre os castiçais essa noite. Se você crê que Deus não mudou, por favor, reage nesta noite. Reage!